Senhoras e senhores, meninos e meninas, feios e bonitas, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui. Seu amigo Anderson Bravo, aqui mais uma vez com vocês. Lembrando sempre que é importante você se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, participar, mandar sua crítica, mandar uma sugestão de alguém que você gostaria nessa mesa. Tem uns frescos aí que a gente convida, que é pagamento, que é cachê, e aí fica difícil, parceiro. Cachê aqui é amendoim, valeu? Então, manda aí a sua participação, que é sempre muito importante. Você também, tô te aguardando pro patrocínio. Bora fazer pelo menos um episódio para você ver como é que é o negócio aqui. É muito bom. Agradecer sempre a galera da Didático Tech, né? Essa equipe abençoada e maravilhosa que me ajuda todo o podcast. Hoje, tô recebendo aqui com muito carinho, muita alegria. Eu fiquei em casa fazendo conta na calculadora para lembrar quanto tempo eu conheço esse cara. Walter Serafim, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por tua generosidade e seu carinho de estar aqui. Amém, tamo juntos, cara. Mas eu digo pra você, 24 anos. 24 anos? Isso. Eu te ajudo. Eu tô com uma surpresa aqui, pro final aqui, tá aqui, que norteia um pouco desse tempo que a gente se conhece. E o Walter é o tipo do amigo que a gente, quando se encontra, um para-assunto. Tem sempre um assunto, né? A gente já se encontrou por coincidência no meio da rua, lembra aquele dia lá no Rocha? Que a gente se esbarrou assim, você tinha vindo da padaria, eu tava indo, e a gente ficou parado conversando. Essa semana por telefone, 1h30, né? Verdade. E a gente vai tentar resumir tudo isso no podcast. Em 1 hora. Serafim, é muito bom ter você aqui, cara. Obrigado. Cara, é uma alegria, cara. Você é um cara que eu tenho um maior carinho, um maior respeito, uma admiração. E hoje você trabalha com treinamento comportamental, não é isso? Mas eu queria que, se você pudesse, você falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu conheci o Walter publicitário, não é isso? Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí como é que é essa sua história, professor da ESPM, que isso, hein? Aí, não é pra qualquer um não, irmão, sou amigo do cara. Fala aí. Cara, assim, a história é aquela que você conhece. A história de muita luta desde cedo, né? Hoje eu tô me liberando da dificuldade de falar que eu tenho 4 faculdades e 2 pós-graduações. Porque minhas faculdades, elas não são nenhuma delas ligadas uma à outra. Então parecia um cara perdido, eu acho que eu fui. Fala aí, você fez faculdade de quê? A minha primeira faculdade foi Química. Eu tentei para engenharia química, não consegui no vestibular. No outro ano eu fiz mais pontos e acabei fazendo para Química Industrial. E aí eu fiz Química, dei aula na faculdade, na Celso Sukov, ali, que é a escola técnica ali no Maracanã, da área de Química, e descobri que eu de Química. Eu costumo dizer que eu fiz Química por teimosia. Eu falei, vou fazer que eu tenho que terminar. E fiz Química, depois, por conta do futebol, eu fui fazer Economia, ganhei uma bolsa, né, de Economia, jogando bola. E aí eu fui fazer faculdade de Economia, me formei em Economia, foi quando tentei inclusive entrar aí na questão política e tal, mas acabou que a Economia, na época eu tive a ideia de que Economia era uma profissão de fracassados, porque a verdade é que nenhum tio que fez Economia. Nenhum economista salvou a economia de nenhum país do mundo, né? Essa é boa. Nenhum economista salvou a economia de nenhum país do mundo. Então a economia é só para fazer. Respeitosamente aos economistas que nos assistem, não fiquem chateados, né? Que hoje em dia você tem que tudo assim ser. Mas no geral eles acabam fazendo outro tipo de. Eles sabem, né? De aperfeiçoamento, etc. E acaba. Essa foi a segunda faculdade que você fez. Essa foi a segunda faculdade. Depois fiz psicologia, que você conhece, sabe disso. E depois fiz teologia. Terminei com teologia. Psicologia e teologia meio que dá uma. Eu, na verdade, eu sou uma espécie de médico frustrado que achei que psicologia podia me ajudar nisso. Então eu vou fazer a psicologia, mas a psicologia me ajudou muito em vários aspectos, porque foi na psicologia e depois, obviamente, na teologia que eu descobri o meu amor pela vida humana. E é ali que mudou a minha história. Então a psicologia, de algum modo, eu tenho uma história de carinho com a psicologia, porque ela mudou a minha história, não porque mudou a minha cabeça, não, pelo contrário. Ela me criou muitas crises, e as tenho até hoje e convivo com elas. Mas o legal da psicologia é que ela me mostrou o valor da vida humana. Isso foi legal. E aí a teologia rematou essa parte. Então, para mim, essas 2 disciplinas, para mim, me ajudou muito no aspecto humano. Né? E aí foi nesse momento que eu descobri minha missão, cara. Eu descobri que eu sou um cara que gosta de cuidar de vidas. Você falou que tem 4 faculdades e 2 pós-graduação.
Eu sou pós-graduado na parte de comportamento, no que diz respeito à psicologia, e aconselhamento pastoral na área de teologia. E aí você fala que você está tirando essa roupagem por quê? Porque eu descobri assim, que o maior problema do ser humano, por isso eu fiz uma pós em comportamento, e fiz também outros cursos em comportamento, eu fiz curso no UFT, fiz alguns cursos na área de comportamento humano, porque eu descobri que o nosso maior problema é o comportamento humano. E foi a partir daí que eu comecei a estudar o comportamento humano. Eu descobri que as nossas maiores crises não têm a ver exatamente com a nossa vivência. Você é o exemplo disso. Se eu fosse tomar como a ferro e fogo a sua história de vida, você não era para estar aqui. Então, assim, mas o comportamento que você adotou a partir da sua experiência de vida é que mudou a sua história. E esse comportamento você carrega nas suas próprias atitudes. Você vê que as suas atitudes, elas são recheadas de coisas que têm a ver com o seu comportamento e não exatamente com a sua vivência. Então, você vai vendo pessoas que viveram em ambientes completamente destruídos e acabados e se tornaram pessoas maravilhosas. E vê pessoas que conviveram com ambientes provavelmente saudáveis ou aparentemente saudáveis e que se tornaram pessoas completamente antipáticas, aéticas, escroques, sei lá mais o que a gente pode falar. Então, na verdade, eu entendi que a grande chave do ser humano para ser destravado, para viver uma vida, ou ter sucesso, ou seja o que for, tem a ver com o comportamento humano. E aí eu fui estudar o comportamento humano. Hoje você faz palestras nessa área? Faço palestras nessa área, cara. faço ministrações nessa área. Escrevi um livro que fala um pouco de sentimento. Vamos tentar falar um pouco desses livros aqui? Cara, eu tenho um livro que eu choro. Não sei se você vai querer. Você vai chorar agora? Pode ser que eu chore. Vou tentar não chorar. Esse livro aqui chama Livres, Maturidade para Lidar com a Vida. Maturidade para lidar com a vida. Eu consigo mostrar aqui, Davi? Consigo, olha lá. Livres. Você tem esses livros... Físico e e-book tem, né? audiobook. Então tá aqui, ó. Fala um pouco aí pra gente aí. Mas não chora agora, não. Eu vou tentar não chorar. Esse livro é o seguinte. Esse livro, certa vez, eu recebi uma ligação de uma diretora de uma escola e ela disse para mim o seguinte: eu preciso falar algo, você escreveu um livro, eu preciso falar algo sobre esse livro. Certa vez, eu sou diretora de uma escola, e certa vez eu recebi na minha sala uma menina de 17 anos, perto de 17 anos, e ela estava desistindo de estudar e disse para mim: olha, professora, eu não quero mais estudar. Eu vou ser prostituta. Eita. Porque eu estudando aqui, e se ganhar muito, eu vou ganhar aí 3, 4 mil reais por mês, isso eu faço num dia como prostituta, então eu não vou ficar aqui estudando e perdendo meu tempo. E ela disse que ela ficou tão impactada com a decisão e a postura da menina, que ela viu o livro em cima da mesa, o livro que ela não tinha lido ainda, e disse para ela: olha, lê esse livro e quando você terminar você volta aqui. E ela disse: olha, Walter, a minha única ideia nessa hora foi: eu preciso ganhar uns 15 dias para saber o que eu digo para essa menina. Ela usou uma estratégia, né? Entregou o livro, ela vai ficar 15 dias lendo, 20 dias, quando ela voltar aqui eu já tenho uma resposta para ela. Hoje eu não tenho o que dizer para ela. E aí ela só queria ganhar tempo. E ela disse que a menina voltou um mês depois e tinha lido o livro. E a menina disse para ela, e é nessa hora que eu me emociono, que ela disse: diretora, eu não vou ser mais prostituta. Eu vou ser psicóloga. Porque esse livro mudou a minha vida. Top. E o grande barato dessa história toda foi eu ir à formatura dessa menina. Uau! Tu foi na formatura dela? Caraca, que legal, que bacana. Fui à formatura dela. Por isso que eu digo a você, porque aí você vê a materialização daquilo que... Se eu não tivesse feito absolutamente nada com esse livro, ele já teria valido a pena. Sim, claro. Então você vê ali a materialização de tudo que você pensou. Top. E esse livro é um livro que conta a história de sentimentos. Ele é um livro que ensina você a lidar com sentimentos. Lidar com a dor, lidar com a raiva, lidar com o ódio, lidar com a perda. Então esse livro vai ensinando você de forma técnica ou não, mas vai explicando você como é que os sentimentos se dão e como é que você precisa lidar com eles. Porque eles vão nascer independente da sua atitude. Eu acho você muito essa pessoa que tem essa capacidade de filtrar, de ser tranquilo. A minha amizade com o Walter, como ele falou, aqui são de 24 anos. E tem duas coisas das muitas que eu, de conversa minha com você, que marcou. E agora eu que tenho que segurar para não chorar.
vocês vão entender o quanto esse cara tem importância na minha vida. Mais uma vez, eu fui no sepultamento do seu pai. Eu estive presente lá. Aliás, você fez o sepultamento. E você me contou uma história, que naquela história que você me conta, você me mostrou o caráter que você desenvolveu em Cristo, com a vida, mesmo diante. Você falou assim, cara, meu pai tá aqui, respeito, amo meu pai, tá aqui. Mas meu pai me batia com a caixa de... laranja. E eu falei, cara, esse cara consegue amar um pai que um dia bateu nele com a caixa de laranja. A gente vê uma geração hoje muito desprovida de respeitar pai e mãe. Por qualquer coisa. Porque não deu um tênis, porque não pagou a viagem, não é isso? Você vê uma geração que desdenha da figura paterna. Eu falei isso na minha casa. Quando o filho do Sérgio Cabral fez uma postagem honrando o pai, e que as pessoas tentaram levar pro lado, caramba, o pai do cara é o Sérgio, meu irmão, é o pai dele. E pra ele, é o herói da vida dele. É criminoso pra justiça, é criminoso pro poder público, mas é o pai dele. E isso a gente precisa rever. Então essa coisa que você consegue de pegar a vida, mesmo que ela te dê uma pancada, né? Outro dia eu falei isso aqui. Eu fui criado sem pai, você me conhece um pouco da minha história, sozinho. E eu sei o que é você tá andando na rua da Covanca, tá com um peão na mão e juntar assim um garoto, te dar cascudo e tomar o peão na tua mão. Eu sei o que é tomar banda na rua. Então, eu poderia ser um revoltado, um bandido. Eu aprendi luta. E hoje eu ensino isso pras pessoas, eu ensino as pessoas a se defenderem. Então, eu acredito que o Walter, ele foi transformado. Você, Walter, e é óbvio, o Conta Aqui, pra quem não sabe, não é um podcast religioso. Mas eu nunca vou deixar de falar de Deus aqui, irmão. Minha fé é inabalável. Você consegue entender que esse Walter que eu acabei de citar aqui, esse molde, ele é feito pela vida ou pelo poder do evangelho em você? Eu acho que as duas coisas. Porque senão a gente diria que as pessoas só são transformadas exclusivamente pelo evangelho. Não é. Tem pessoas transformadas pela vida. Então eu acho que as duas coisas. O problema não é exatamente esse. O problema é como a gente lidar com essas coisas. Tem gente que lidar com a vida muito mal, né? Eu ontem atendi uma pessoa e ela estava muito feliz. E a felicidade dela era o seguinte, ela disse, olha, eu estava em crise e você conseguiu muito rapidamente me tirar da crise. Eu estava doente e você com 3 sessões me curou. E eu disse, aí ela, o que você acha que é isso? Eu falei, a crise. E ela disse, como assim? Aí eu disse, a crise é a melhor coisa que pode acontecer em nós. A gente abandona a crise, a gente critica a crise, mas é a crise que leva a gente a tomar posições melhores. Eu disse para ela assim, olha, você numa festa hoje, com seus amigos bebendo, se divertindo e rindo, com alegria que tudo você pode ter. E seria uma cena, de certa forma, agradável. Mas pensa se você estivesse numa caverna, você e uma vela acesa, e mais nada. E a única luz que você tem ali é daquela vela. Aonde você acha que você refletiu mais? Na festa ou na caverna? Então eu disse para ela que às vezes a crise, ela é terapêutica, a crise faz a gente se movimentar, a crise faz a gente mudar de estágio. Então eu disse para ela, o que te trouxe aqui foi a tua crise, e foi a tua crise que acabou te curando. Então, a forma como a gente vê as coisas muda tudo, e a gente precisa aprender isso com a vida. A gente, de alguma forma, a gente começa a olhar a vida pelo nosso olhar crítico, e a gente é muito negativo nesse nosso olhar crítico. E se a gente não tomar cuidado, a gente acha que é o ser mais injustiçado da Terra. Se não tomar cuidado, a gente acha que tudo é injustiça. E eu sempre digo isso, às vezes falo isso até com os amigos, e digo, olha cara, a vida é um processo de caos. De verdade, tudo foi feito para dar errado. É a gente que tenta consertar as coisas, mas na verdade, você senta na calçada e fica sentado na calçada ali e me pede para voltar daqui a 3 meses para ver o que eu vou encontrar naquela calçada. Você tem que fazer a vida funcionar, não dá para sentar na calçada. Show. Entendeu? Então eu disse isso para ela ontem. E aí fui contando alguns casos para ela. Um deles foi eu tive
um conflito desse. Eu com 14 anos de idade, por isso a minha luta, e talvez por isso eu tenha me formei com tanto afinco, eu tive um parente meu que disse que eu ia virar um marginal. E eu disse que não. E a partir dali eu levei aquilo para a minha vida. Eu não fiz uma faculdade, eu não fiz um vestibular que eu não pensasse nisso. Eu não vou ser um marginal, eu vou ser alguém. Então, no final da vida dele, eu agradeci. Disse para ele, olha, você me ajudou. Tu agradeceu ele? Agradeci. Antes do final da vida, bem antes do final da vida, eu agradeci. Eu virei orgulho, né, na verdade, até dele, né? E ele falava de mim com certo orgulho. E eu disse para ele, rapaz, eu agradeço a você, porque... E aí eu disse para ela, eu podia ter usado essa fala como sempre é uma ponte, mas eu posso usar a ponte para um fracasso e posso usar a ponte para o sucesso. Só depende de que lado eu quero ficar nessa ponte. Esse livro aqui, vamos lá, vamos tentar falar dos livros aí. O Despertar, uma Nova Vida. Esse livro... Esse já fala de um processo de conversão. Esse já é uma coisa mais religiosa. Porque eu falo nesse livro de um processo transformador, por isso que tem uma borboleta na capa. E eu conto a história do casulo. Eu não tinha observado a borboleta. No outro é livres porque tem um barco lá e você vê, mas esse aí tem uma borboleta. Eu falo do processo de transformação. Porque o casulo, ele é confortável, quente, aconchegante. Mas o casulo é só o casulo. Ele te protege, mas não te leva a lugar nenhum. Eu conto essa história no Despertar. E às vezes a gente se acomoda por causa disso. O casulo é confortável. E romper o casulo é doloroso. Mas a única oportunidade que você tem de voar é quando você rompe o casulo. Eu gosto Você pode ser a lagarta ou pode ser a borboleta. A decisão é sua. Eu gosto sempre de olhar a questão do casulo dentro da perspectiva de solidão e solitude, né? Que são coisas distintas, mas que às vezes se misturam. Pela criação que eu tive, pela vida e pelas coisas que eu já vivi, né, eu sempre busco filtrar essa coisa em momentos de crise, que eu tentei falar com um amigo, não consegui, tentei buscar alguém, não consegui, ao invés de eu falar, caramba, quando eu mais precisei, ninguém me ajudou, eu busquei entender que aquele era o meu tempo, era o meu momento, em que eu estava no meu casulo, mas que depois eu iria sair dali voando. Não era para falar com ninguém. Exatamente. Essas coisas foram impedidas. E as amizades não foram terminadas por causa disso, porque você sabe que isso hoje é uma vitimização sobre isso, né? Há muita vitimização. Acho até que exagerado. Né? E no meio evangélico, então, é um negócio assustador. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Fica parecendo que é uma obrigação. Né? E, na verdade, todo mundo... É óbvio, existem histórias, fatos e fatos. Existem, sim, ingratidões, a gente sabe que existe. Mas eu acho que a gente precisa aprender a fazer esse filtro da vida. Cara, que bom que eu fiquei sozinho nesse tempo. Exatamente. E hoje você busca a solitude dos momentos em que você quer estar sozinho, que você precisa estar sozinho. Então eu acho bacana essa questão do casulo. Não, e esse livro é transformador. Eu tenho até alguns testemunhos de pessoas que foram transformadas por esse livro. Porque esse livro, dentre outras coisas, ele destrava as pessoas no que diz respeito até à questão da relação com Deus. Porque eu tenho uma dificuldade de entender as relações com Deus que existem por aí. Tem vários tipos. Relações que as pessoas dizem ter com Deus, no caso. Dizem ter com Deus. Sim. São relações, para mim, muito, na minha opinião, e assim, muito estranhas e muito conturbadas, né? E eu não vejo nada mais simples do que você ter uma relação baseada em amor, simplesmente em amor. Sabe aquele amor sem julgamento? Sabe esse amor sem você se tornar o juiz? Sem favorecimento. Sem favorecimento. Você ama porque ama. Por assim. E isso eu acho que eu consegui mostrar nesse livro. Então as pessoas ficam impactadas, porque, de algum modo, dá esse desenho da vida, né? Porque a vida é isso, né? A vida é você... o que é melhor da vida? É aproveitar o melhor que ela tem, né? Então, todo o restante é coisas que a gente vê da forma inadequada. E aí eu consegui, de algum modo, falar nesse livro aí. Eu, na verdade, pastor, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou confessar algo que você vai ficar assustado. Eu fui um péssimo aluno de português. E eu odiava ler. E escrever, para mim, não era coisa... Para mim, isso jamais iria acontecer. Hoje eu sou autor de 10 livros. Serafim, e aí eu não me assusto, porque eu nunca fui o CDF da turma. Eu fui o cara que passava raspando. Só que a gente, desculpa, geração atual, a gente tem uma parada que vocês não têm.
Não fica chateado, não. A gente é persistente. A gente é insistente. Se você é um observador comportamental, você vai observar que até as nossas brincadeiras são distintas das de hoje no que tange a competitividade. Então você descia, no caso eu falei descia porque eu morava no morro, né? Com 10 bolinhas de gude. Certo? Triângulo. Ou búlica. Que o pessoal nem sabe o que é isso hoje. Você descia com qual objetivo? Você não descia com o objetivo para manter as suas 10 búlicas, as suas 10 bolas de gude. Sua meta era encher uma lata. Certo? Você não saía da sua casa para jogar bola de gude para simplesmente manter as suas 10 búlicas. Suas 10 bolas de gude. E você fazia o que tivesse que fazer, até dava uma roubadinha lá no palmo, certo? Dava um ganso, né? Que é tudo linguagem de São Gonçalo. Alô, São Gonçalo? Não, dá ganso, né? Porque você queria sair dali com mais. Quando você perdia, você ficava chateado, chorava, brigava, saía na mão, mas depois você voltava lá com o objetivo. A geração de hoje não deu certo aqui passar de largo. Então, pra mim, pra você ser reprovado na turma, ficar último, repetir ano, nunca foi vergonha. Eu passei por essa coisa de repetir o ano. E ficar um ano lá e o pessoal, pô, tu era pra estar... E a gente vai e tenta. Então você falar pra mim que era ruim em português, eu também era. Eu não fui. E tenho 5, eu não tenho 10 igual você. Eu tenho 5 livros publicados, fora os que estão na gaveta, né? Que a preguiça tem hora que pega a gente. Eu tenho um livro que eu tô escrevendo há 10 anos. Eu tenho livros escritos parados. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo ele há 10 anos. De tempos em tempos eu paro, olho e escrevo 2 frases e largo ele lá. É algo que mexe muito comigo, que é essa questão da liderança. Eu gosto de falar para líderes, né? Essa formatação de uma liderança que passa por algum declínio, né? Que perde. Então isso é uma coisa que é uma construção. Nenhum líder começou ontem e não vai passar por nada. Tem histórias de lideranças aí de 40 anos. Então por isso que esse livro tá demorando. Eu me pertenço. Esse livro, na verdade, ele é um paradidático. O que é paradidático? São livros que podem ser dados na sala de aula. Esse livro foi dado na sala de aula para adolescentes. Ah, é? É. E que demonstra para o adolescente que ele pertence a um grupo, queira ele ou não, ele vai pertencer a um grupo, ou pertence a um grupo. E aí a que grupo você pertence? Então eu classifico alguns e falo sobre eles, mas de um modo ou de outro. É para adolescente, no caso? Foi dado para adolescentes, esse livro. Mas esse livro já foi estudado em escola dominical, em igrejas. Esse livro ele é um livro de ensino mesmo, ele acabou virando um livro de ensino, apesar de... Tu é químico, economista, psicólogo, psicanalista, como é que é? É isso mesmo? Não, psicólogo. Psicólogo. E tu é pastor também? Sou pastor. Há quantos anos? 23 anos. 23 anos? É. A igreja de hoje aos olhos de Jesus. Esse aqui foi o primeiro que eu conheci, que na verdade é o seu segundo livro. É o meu segundo livro. Mas foi o primeiro que eu conheci. Esse livro foi escrito em 2009, foi publicado em 2009. Esse livro vendeu 10 mil edições. Não consegui publicar ele em nenhuma gráfica... Editora, o que fosse evangélica. Eu comprei caixa desse livro para vender, rapaz. Eu vendia seu livro. Esse livro foi vendido. Eu vendia teu livro. Esse livro conta, na verdade, o que ele fala. A igreja de hoje, aos olhos de Jesus, se Jesus olhar a igreja de hoje, o que ele está encontrando? O que ele está vendo? E aí eu falo do processo mercantilista da igreja, da falta de cuidado, que a igreja, na sua essência, como Jesus ele não fundou a igreja, mas ele também não destruiu a igreja, não quis acabar com a igreja, porque ele entendeu, e eu acho que todos, que a igreja cumpre seu papel. Qual o papel da igreja? O papel da igreja é restaurar pessoas, cuidar de pessoas, tratar de pessoas, orientar pessoas. E a igreja, me parece que nesse papel, ela cumpriu boa parte desse papel e até com grande excelência, né? Mas em algum momento da história, e eu não sei em que momento eu posso dizer isso, mas ela começou a fugir um pouco dessa história. E aí quando ela foge, aí eu conto a história de todos os tempos. Historicamente falando, eu conto de todos os tempos. E se Jesus olhasse hoje para essa igreja, o que ele iria encontrar? Você, desculpa te interromper. Eu tenho um amigo, tive com ele há umas 3 semanas, um cara que eu conheci no ministério e tal. E eu
a rede social de alguma forma acaba denunciando um pouco o nosso comportamento, né? E eu observei ele bem distante daquela prerrogativa de falar de evangelho, aquela coisa toda. E aí eu, conversa vai, conversa vem, ele falou, cara, eu comecei a fazer psicologia. Ele falando. Ele hoje mora em Londrina. E ele falou, cara, desculpa, mas eu freiei bastante essa questão minha ministerial. E ele falou assim, eu cheguei ao ponto de achar que será que eu realmente estava fazendo o que nós chamamos de vontade de Deus? Era uma coisa minha que eu carregava dentro do meu ego, que eu achava legal, e aí eu me dedicava para que aquilo acontecesse, mas eu nunca, na verdade, me encontrei naquilo. Você percebe isso? Muita gente perdida até no ambiente ministerial, naquilo que se chama o chamado, né? Uma frase muito usada. Fulano tem um chamado. Você consegue ver isso ou não? Tá todo mundo tá lá porque realmente se encontrou, ou tem gente lá por causa ver que é um trabalho, ver que é uma possibilidade de emprego para ter um salário, é melhor estar aqui do que estar desempregado. Olha só, isso que você está falando, ele é um fato, porque sabe qual é a demonstração do que é ser perdido? É quando você olha, por exemplo, as diversas denominações. Quando você olha as diversas denominações, o que se diz? Isso aí tudo bem, Jesus disse que se não é contra, é a favor, isso aí tá ok. Mas o problema é que cada uma delas tem um dedo, cada uma delas tem uma... E não dá para chamar todos esses de missão, porque senão são várias missões. Então cada um, de algum modo, colocou ali alguma coisa e transformou aquilo ali numa denominação. E isso aí não há nenhum problema nisso. O problema é que tipo de coisa você coloca nisso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, eles estão meio que montando uma... Eu que não sou... Eu não gosto do termo religioso, até porque eu não me considero religioso, tá? E acho que a religião, de certa forma, ela acaba sendo um problema, né? Mas a verdade é que você começa a colocar na religião um pouco da conveniência de cada um. Então, hoje, o que nós chamamos, digamos, de servir a Deus ou seguir a Deus, tem mais a ver com a conveniência pessoal de cada um. Então, eu monto o Deus que eu quero do jeito que eu quero. Este Deus é conveniente para mim. E é esse Deus que eu quero seguir. E é assim que as pessoas vão fazendo. E aí, isso prolifera. E aí, no meio disso, vem uma multidão de gente que acompanha esse pensamento, acompanha esse ritmo, e aí estão tão perdidos quanto quem iniciou o processo. Então... E aí você... Mas aí... a minha resposta é... Sim, mas diga assim, o indivíduo líder, ele acaba meio que, tipo, se acomodando, porque, cara, nada mais observado e sem nenhum contexto de julgamento ou de dor de cotovelo, é líderes que você vê que o cara não tem vida com Deus. O cara não tem uma experiência com Deus. Sim, mas... Ele tem um modus operandi de lidar com a administração do templo, de fazer a coisa acontecer. Ele conhece de homilética, de homilia, ele sabe fazer um culto, ele sabe fazer uma cerimônia, mas você percebe naquele indivíduo, eu posso estar cometendo aqui um erro de julgamento, mas você não vê naquele indivíduo uma essência de Deus, assim, onde você fala assim, caraca, quando eu tô perto do fulano, eu vejo Deus nele. Eu vejo um indivíduo que sabe falar. Eu vejo um indivíduo que sabe administrar. O cara é um administrador nato. Porque quando ele chegou, a igreja tinha 100 pessoas, hoje tem 3 mil. Pô, o cara é um baita do administrador. Certo? O cara é inteligentíssimo. O cara... Mas aí, daí a dizer que esse indivíduo, ele tem o divino nele, eu acho um pouco perigoso. Você está falando de 3 coisas distintas. O primeiro... é essa avaliação sua de dizer que se esse indivíduo tem ou não vida com Deus, pode ser uma percepção sua. Então, pode ser que ele tenha... Por isso que eu disse que eu posso estar fazendo um erro de julgamento. Pode ser que ele tenha... Segundo é a proposta. A proposta dele é essa. E aí, não está importando se está certo ou se está errado, se seria esse ou seria aquele caminho. Ele tem uma proposta, ele seguiu a proposta. Cada um tem a sua. Alguns chamam isso, inclusive, de missão, mas ok... É uma proposta, ele segue. Então, é uma segunda coisa que muitos, e aí tem a ver com a conveniência mesmo, muitos foram por conta dessa conveniência. Aqui eu posso
lançar a minha proposta. Neste ambiente eu posso lançar a minha proposta. E vira lá um excelente administrador, um excelente... faz tudo com perfeição, tudo com excelência e tal, e não necessariamente com unção. E o terceiro, é a questão do chamado. Porque chamado, ele chega a ser egoísta. Porque o chamado, ele é só... Não dá para... Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: quem reconhece seu chamado são os outros. Porque as pessoas começam a te ver como você mesmo não se vê. Positivo. Isso... Mas a maioria dos chamados que você conhece, ou que você passou... E o que está escrito na Bíblia, né? São chamados de pessoas que viviam em crise. Eu sou chamado. E quem que vai dizer que não foi? Uhum. Não tem como você dizer para uma pessoa que diz eu fui chamado, dizer para você não foi chamado. Não dá para dizer isso. Eu tenho um amigo que fala assim, não dá para acabar com os sonhos das pessoas. Né? Ele fala isso para mim, eu digo para ele, mas isso não é sonho, cara. Isso não é sonho. Eu já falo o seguinte, do cara que falou, não, porque Deus falou comigo. Eu falei, então, irmão, acabou a conversa. Acabou a conversa. O cara falou, Deus falou com ele. Você vai dizer o quê? Vai dizer, pô, quem sou eu pra questionar Deus? Tu falou que Deus falou contigo. Deus falou contigo, vai nessa. Agora sustenta, parceiro, porque se depois... depois... Você vai dizer pro cara, Deus não falou com você. Outro dia eu tava conversando com um cara, o cara falou, ele queria minha opinião, mas no meio da conversa, quando ele começou a ir, ele não, porque Deus falou comigo, eu falei, pô, irmão, não tenho opinião pra dar, não. Pô, Deus falou contigo, acabou a conversa, irmão, não tem mais... Serafim? Pastor, dentro dessa questão perdido, uma vez eu recebi uma pessoa que disse assim pra mim, pastor, eu aluguei eu tô indo pros Estados Unidos. Eu falei, que legal, eu vou morar lá. Eu falei, é mesmo? Como é que foi isso? Me conta. E ele disse, olha, já aluguei lá uma casa, um amigo meu alugou, conseguiu para mim um emprego de garçom, nas folgas eu vou trabalhar pintando as colunas das pontes lá, e tal, que arrumou também para mim, tal, tem um lugar para morar, etc. Estou indo hoje e tal, já estou com passagem comprada, viajo. Ele veio te informar, no caso, né? Viajo tal dia e tal. Pastor, o que o senhor acha? Eu acho nada. Mas como assim, professor, o senhor não acha nada? Eu falei, meu irmão, já está com passagem comprada, coisa alugada, emprego garantido, já está viajando, eu vou orar para você ir. Você veio só dar informação, né? Aí eu falei, a única coisa, se você quiser uma informação, você já se deu conta que você vai estar num país vivendo ilegal? Você já se deu conta que se sua mãe passar mal, você não tem o que fazer, sair correndo e vir para atender? Você já se deu conta que nós tomamos as decisões de fazer, mas as consequências vêm sem o nosso controle? Consequências não tem controle. Você pode tomar a pior decisão na sua vida e ter uma consequênciazinha pequenininha. E tomar uma simples decisão na sua vida e ter uma consequência terrível pro resto da vida. Consequência não se tem controle. Isso é forte, cara. Então você tem que... é muito forte, isso aí que você acabou de falar. Você não tem, ninguém tem controle das consequências. Isso é muito forte. Exatamente por essa perspectiva de coisa que às vezes você faz que não tem uma consequência... e algo menor que vira um... Destrói a sua vida. Isso é muito forte. Porque consequência nós não temos controle. Eu queria falar um pouquinho contigo. A gente está cirandando em vários assuntos, porque isso é papo de amigo. Esse tempo seu político. Quando eu te conheci, o Walter tinha acabado de tentar uma candidatura na cidade de São Gonçalo, não é isso? E depois eu vi você algumas vezes nos bastidores, né? Como é que você hoje está nesse universo político, apoiando alguém, você ainda se vê, ainda tem vontade ou se afastou? Como é que tá? Cara, política qual que é de verdade o sentido da política? É lógico que o Brasil está longe desse sentido e me parece que o mundo um pouco também. Mas o sentido natural da política, até na etimologia da palavra, é o quê? É cuidar de um estado que cuida de pessoas, ou cuidar de um município que cuida de pessoas, é cuidar de uma região que cuida de pessoas. Então, o papel da política é, na sua essência, cuidar de pessoas. Por isso, são chamados de servidor público. Mas acontece que quando o cara assume lá o seu cargo, ele deixa de ser servidor público para ser autoridade. E ele se julga autoridade. No Brasil é visto como autoridade. Eu acho que no ocidental inteiro é visto como autoridade. E por ser visto como autoridade, ele exerce autoridade. E aí, quando ele exerce autoridade, perde o sentido de cuidar do povo, cuidar
de uma pessoa. Eu não gostaria, em momento nenhum, de perder o sentido natural da palavra político. Hoje, no Brasil, quando você fala para alguém de política que não sabe nem o que significa a palavra, não sabe o que significa política, e de política não entende nada. E eles querem discutir política dizendo, mas a política tem isso, tem um corrupto, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, eu sei. Como se não existisse médicos assim, como se não existisse advogados assim, como se não existisse policial assim. São seres humanos, como se não existisse juízes assim. É assim, são seres humanos. Não é a política que muda o caráter da pessoa. O que muda o caráter da pessoa é a educação, é a vivência e a história de vida. Não é a política, como também não é uma faculdade de medicina, como também não é uma faculdade de direito. Então, cara, hoje a gente tem uma visão profundamente negativa da política. E por conta disso, muitos bons não querem entrar na política. Ok, é uma decisão? É uma escolha? Mas você tem que entender o seguinte, o espaço da política, ela existe, tem que ser ocupado. Se os bons não querem, alguém vai precisar ocupar. E esses espaços serão ocupados com as mesmas pessoas que exercem autoridade, que querem exercer autoridade como tal, e aí acaba não permitindo o essa próprio povo não ter acesso à política ou até ao movimento político. É essa transformação que você fala aí de deveria ser servidor público e se torna autoridade, é uma das coisas que mais me incomoda. Eu sempre entendi que a figura do deputado federal, estadual, prefeito, governador, quiçá o cargo que exerça, ele é um servidor. Ele está ali para servir. Né? Ele se abstém de algumas coisas da sua própria vida em função de servir o outro. E é exatamente isso que acontece. Eu no período... Você sabe que eu vim candidato nas últimas eleições. A minha proposta principal era tirar a ideia da figura do popstar. Né? Eu usei essa expressão do político popstar, que ele é tratado como uma estrela de Hollywood, cheio de segurança, inacessível, uma pessoa com uma agenda assim tão grande, que fica parecendo que o cara tá mudando a nação, porque ele é tão ocupado... Ele não é político, ele é o profissional político. Então, e parece que ele é tão ocupado que ele nunca tem tempo pro cidadão que alguns meses atrás ele queria sentar com você no bar, comer pastel, tomar Coca-Cola para te pedir voto. Então aquele indivíduo se transformou no servo em uma autoridade. Isso me incomoda muito. Mas eu acredito, não sei qual é o teu pensamento, que isso começa lá no cerne. Já no processo eleitoral, que é onde que fica aparecendo que o mais popular, zero de conhecimento técnico, e é óbvio que ninguém é detentor de toda a verdade, mas eu acho que no mínimo você tem que pensar numa equipe técnica. Eu sempre pensei nisso. Se eu chegasse a uma posição parlamentar, tem assuntos que eu não conheço. Então eu tenho que ter ao meu lado gente capaz para isso. Eu usei como exemplo a figura do Salomão. Muito se fala da sabedoria de Salomão. O que poucas pessoas percebem é que o que identificava a verdadeira sabedoria de Salomão é que ele agregava ao seu lado profissionais capazes nas áreas que ele não dominava. Por isso que ele foi o homem mais sábio. Não é porque ele era bom de matemática, bom de química. Não, isso aqui eu não entendo. Vem cá trabalhar comigo. E a gente percebe que isso não acontece. Né? É o esquema, é o amigo, é o contato... E assim vai caminhando. Essa é a política profissional, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui irônica, mas que tem um de verdade. 2026 aí, a gente tá em 23, mas tem gente falando de 26, né? E aí tá Danilo Gentili, Michele Bolsonaro, Janja, estão querendo transformar o Tarcísio, que acabou de assumir São Paulo agora, em já pré-candidato. Como é que você olha esse cenário para 26? O cenário político e presidencial que você fala? Porque até eu tô pensando em me candidatar, parceiro. Porque que se entrar Danilo Gentili, Michele e Janja, pô, por que não eu? Preto, ó, tô dentro do padrão. Cristão, tatuado. A gente nunca teve na história um presidente preto tatuado. Pronto, eu já tô. Já que é pra poder... Olha só. Hoje eu diria para você que é cedo... demais, né? Qualquer tipo de proposta. Até porque o que aconteceu nos últimos anos com o Brasil? Me afastei para comer um amendoim, tá? Nos últimos anos, o que aconteceu nos últimos anos? O Brasil, nos últimos anos, ele foi tendo vertentes. Então o Brasil caminhou para um lado, depois não era, caminhou para outro, depois não era, depois veio para um outro. Então o Brasil, nesses últimos 30 anos, ele já foi um Brasil
social, já foi um Brasil econômico, já foi um Brasil técnico, já foi um Brasil, por último agora era um Brasil agro, e agora me parece um Brasil assistencialista. Você, Serafim, desculpa, não perde raciocínio não. Eu sei que você é um cientista político. Você pode dizer assim, pô, o Brasil em tal período foi um pouco melhor do agora. Você tem isso? Todo país, não só o Brasil, eu acho que deve passar por um processo de avaliação do que é a minha tendência, ou qual assim como você, né? O que eu faço de melhor? Isso é um exercício que o Brasil precisa fazer, aliás, todo o país. O que eu faço de melhor? E dedicar e investir toda a sua produção, energia, técnica e tudo mais naquele caminho em que eu sou bom. Não adianta eu tentar ser tecnológico se não sou. Não adianta eu tentar ser explorador. Não adianta. Então, estão tentando inventar um Brasil assistencialista que não é. Por mais bonito bacana que pareça, seja o brasileiro, por mais bonito que seja isso, nós não somos. Nós somos assistencialistas até a página 2. E o que é muito ruim, porque assistencialista é ruim até na página 1. Mas a gente é até na página 2. Se é para ser, é bom que seja até de A a Z. Se é para ser. Não dá para ser só até a página 2. Mas também não acho que seja bom. Porque o mesmo Brasil que é assistencialista podia o mesmo Brasil que investisse na produção. Em vez de dar assistência, daria às pessoas o direito de produzir. Que é a mesma coisa. Só que são caminhos diferentes numa mesma política. Então, tu imagina que esse Brasil que a gente está vendo hoje, que para mim hoje parece uma miscelânea de coisas, e aí, no governo anterior, por exemplo, vamos dedicar o investimento na área de agricultura. Conseguimos, de algum modo isso foi feito, e a gente conseguiu, inclusive, se tornar a maior economia agro do mundo. É responsável por quase 60% de toda a economia do mundo, toda a alimentação do mundo. Então estamos no caminho certo, já não é mais. A primeira providência foi romper com o financiamento agrário, o financiamento da agropecuária. Foi o primeiro processo. E foram investir em outras áreas. Então agora vai tomar cara um outro Brasil. E aí você me faz a pergunta, que Brasil nós teremos daqui a 4 anos? Como que eu posso responder essa pergunta se eu não sei que Brasil seremos? Cara, sei que você está me lembrando de São Gonçalo, nossa cidade, que cada prefeito que assumia pintava a prefeitura. Isso todos fazem. Não é só São Gonçalo. Chegou lá, primeira coisa. Então, São Gonçalo já foi azul, a prefeitura já foi cor de abóbora. Essa vontade de colocar o seu selo, essa vontade de colocar a sua cara, ela precisava ser menos egocentrista, ela precisava ser um pouco mais altruísta. Por quê? Cara, é óbvio que o cara anterior fez alguma coisa de bom em qualquer política. É óbvio que ele fez alguma coisa de ruim. Não, mas o cara fez tudo de ruim, então vamos mudar tudo. Então você tem que ter uma proposta melhor que a dele. Porque se ele foi ruim em tudo, não é difícil ser melhor que ele. Agora, se o cara foi bom numa área, vamos seguir. Se o cara está no caminho certo em outra área, vamos seguir. Então, os políticos não fazem isso. Ele não vê de modo geral, por isso que eu falo de político profissional, ele não olha de modo geral o que tem de bom aqui. E vamos aproveitar o que tem de bom. O que tem de ruim, vamos consertar. Se todos fizessem isso, imagina você que num processo de 20, ele encontrasse em 10 coisas boas, ele só ia consertar 10. Não conseguiu, consertou 5, o próximo só tem mais 5 para consertar. E assim a gente ia estruturando o processo governamental. E a gente não consegue porque o cara que fez 10 certo, você desfaz os 10 certo dele e passa a ter de novo 20 para consertar. Você não consegue consertar 20 e entrega para o próximo com 10 para resolver. E ele pega os seus 10 que você consertou e ele fala, não vou consertar de novo, vou fazer de outro jeito. E aí você não consegue ter uma construção. Que é simples isso. Não estou nem falando de forma matemática. É só de forma mesmo alegórica. Só para entender que os problemas existem, são os mesmos. Ok, quantos problemas são? São 20. Eu só posso resolver 10. Ok. O próximo diz, olha, o meu anterior resolveu os 10, eu só tenho 10 para resolver. Ainda que eu não consiga resolver os 10, eu vou entregar para o cara com menos problema, e no final. Você vê para municípios, por exemplo, eu vou até, se você permitir, nem cito o nome, que tem enchentes na mesma época, do mesmo ano, todos os anos, acontecem as mesmas coisas. Não é possível que alguém não se debruçou sobre isso para entender qual que é o problema disso. Qual que é o problema disso? Eu vou falar uma coisa para você chata de ouvir. Em todas as classes, tanto você vai ver político que não tem menor poder de gestão que é ser executivo.
E ele não quer ser legislativo, mas ele não tem poder de gestão, mas ele quer gerir. Como é que ele faz? Aí ele vai fazer um curso de gestão pública. E aí ele acha que isso resolveu o problema. Você imagina que se isso é verdade, então eu prefiro ter os professores de gestão pública administrando o país. Se isso for verdade. Então não é bem assim. Então, esse é um problema. Aí você vai ver o cara que vai fazer... Lembrando que eu fiz gestão pública, tá? Não, tudo bem. Eu nem falei isso pra ti, eu até sei. E nem falei isso pra tocar em você, não. Eu tô falando que fazer gestão pública não resolve o problema de gestão se eu não sou gestor. Claro. Assim como se eu não sou cirurgião, não adianta fazer medicina e a especialidade de cirurgião. Eu não consigo. Então, são coisas assim que a gente... E aí o legislativo lá, o cara vai, talvez por várias questões. Eu costumo dizer o seguinte: se eu fosse vereador de uma cidade, eu sou vereador de uma cidade, seja ela qual for, eu vou chegar no hospital. Não tem um espaladrapo, não tem uma gaze. E esse é o papel do vereador, que talvez a maior parte dos vereadores nem sabe, é dizer o seguinte: quem é o secretário de Educação? O secretário, está faltando espaladrapo. E ele tem que resolver. Se ele não resolver, ele vai no prefeito e diz: olha, está faltando espaladrapo. Não é ir na imprensa. E aí aquilo que você falou, né? O cara está muito mais preocupado em se mostrar do que se altruísta, né? Ele não está querendo resolver o problema. Ele está querendo fazer do problema o holofote. E não existe isso. E que não resolve. Não resolve. E não vai resolver. E pelo contrário, pode trazer um problema muito maior, porque sabe lá como a imprensa vai interpretar esse fato. Porque se for alguém que de algum modo a imprensa seja beneficiada por ele, vai tratar de um jeito. Se não for beneficiada, ela vai tratar de outro. Porque a imprensa de hoje, você sabe que é assim, ela é conveniente o tempo inteiro. Então, o que acontece? Por que o cara não faz isso? Chega e diz: secretário, está faltando espaladrapo no hospital. Eu preciso que você resolva isso. O secretário vai dar lá, desculpa, mas não resolveu, ele vai no prefeito e diz: prefeito, tem que resolver, prefeito. Está faltando espaladrapo. Ele diz para as pessoas: se eu for vereador de uma cidade, eu vou querer sentar na hora do almoço na escola e eu vou comer na escola. E se for uma comida que eu não consigo comer, a criança não vai comer aquela comida. Ele vai ter que ter uma comida decente. Então isso é gestão pública. Não parece, não? Mas é gestão pública. Sim. Eu estou atrapalhando a vida do prefeito? Claro que não. Eu estou ajudando o prefeito a governar. Ele não é obrigado a saber de tudo. Mas eu estou ajudando ele a governar através dos seus secretários. Então isso é um papel do vereador. Quantos vereadores você acha que sabe que esse é o papel dele? Não sabe. E nem está interessado em saber. Os caras, até para fazer leis, deputados, seja o que for, você olha umas leis que você tenta entender e não consegue. A funcionalidade disso. Né? Você tenta entender e não consegue entender. E você diz: para que isso? Agora, é falta de quê? De vivência pública, é falta... Então, essa é a coisa. Então, tudo isso começou porque você me fez perguntas sobre um presidente e eu disse para você que esse é um grande problema no Brasil. Não, concordo. E nem te falei aqui do parlamento britânico, por exemplo, que não tem salário. Imagina se no Brasil adota essa prática de, olha, parlamento não vai ter salário. No parlamento britânico não tem, eles não têm salário, não recebem para fazer a função. Eles fazem aquilo pelo país. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: de modo geral, qualquer gestão pública, ela tem que ter um alinhamento. Primeiro, qual que é o meu talento? O que eu sei fazer? E seguir por ali. E cada vez que um sair, o outro que entrar precisa avaliar o que foi feito e o que precisa ser feito. O que foi feito, está ótimo, está funcionando, segue. E agora vamos mudar aqui. Agora, eu não sei se isso é egoísmo, não sei, mas essa coisa de botar a minha marca, meu irmão, não necessariamente a sua marca está certa, pode não estar, entendeu? Então, por que você como é que você viu essa, voltando um pouco a falar desse contexto de igreja, como é que você percebeu esse último momento político igreja que ficou bem misturado e ao mesmo tempo bem polarizado, né? Porque ninguém pode falar que a igreja só apoiou o Bolsonaro, porque teve igreja que apoiou o Lula, né? Como é que você viu isso? Não, polarizou para os dois lados. E aí cada um faz a sua escolha. Eu não sei exatamente o que dizer sobre isso, mas porque escolha é escolha. Eu comecei falando para você que tem a questão da conveniência. A conveniência é que sugere a nossa escolha. E dependendo de como foi a conveniência para um lado ou para o outro, foi o que definiu a escolha de um ou de outro. Então, assim, eu vejo muita gente dizer: mas a igreja não podia apoiar esse, ou não podia apoiar aquele. Eu vejo isso. Mas depende do que está por trás do contexto.
Porque eu volto a dizer, parte-se do princípio, quando você fala isso, parte-se do princípio dessa igreja santa, imaculada, não sei o que e tal, mas vai lá ler o livro, não são. Vai ler o livro, ó. O livro tá aqui, ó. Não são. Vai ler o livro. Não são. Há algumas até, a grande maioria até mas tem muita coisa que não é. Serafim. E eu nem sei se... Eu acho que Deus, o contexto de Deus é maior que tudo isso. Inclusive maior que qualquer igreja. O grande problema da igreja hoje é que nós institucionalizamos a igreja. A igreja virou uma placa na porta. Uhum. E aí, na hora que a gente... Ela é muito mais instituição do que o organismo de Cristo. Ela é muito mais instituição do que o organismo de Cristo. Fato. Quanto organismo de Gostem Cristo... ou não. Quanto organismo de Cristo, a igreja é maravilhosa. Sim, sim. Faz o seu papel. A igreja... Não há um órgão no Estado que tirou tanta gente da rua como tirou a igreja. Fato. Não há nenhum... Recuperou pessoas. Não há um órgão no governo, ou no Estado, ou nas ONGs, que recuperou mais gente que a igreja. A igreja faz o seu papel, ela cumpre o seu papel. Agora, é feita de homens. Tem lá seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas fraquezas. Tem, mas ela cumpre o seu papel. Não sei se foi justo a minha fala. Né? Não, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu tenho que contar uma história pra você primeiro. Sou cria da Covanca, São Gonçalo, estudei nos Santos Dias. Aliás, você tem uma história comigo no Santos Dias? Calma que eu vou chegar lá, pô. E aí, a merendeira da escola lá, das muitas que tinha, mas tinha uma lá que se amarrava na minha. Deixava eu comer 2 vezes, porque era meu único lugar de comida, era na escola. Então, se entrar na fila, eu só podia comer uma vez. E tinha uma tiazinha lá que deixava eu comer mais de uma vez. No ano de 1995, eu já sou um adolescente, um jovenzinho já, né? Eu fui trabalhar num posto de gasolina na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E lá tinha uma menina que trabalhava comigo, gente boa pra caramba. Quando em 2000, eu te conheço. Eu lhe conheço. Final de 99, né? Finalzinho de 99 pra 2000. Uhum. Tem uma história engraçada, né, nesse contexto aí, que eu fazia uma campanha numa igreja. Aí um amigo seu foi lá entregar uns jornais, você tinha um jornal, não é isso? Uhum. E aí eu sempre fui um cara muito abusado, eu decidi pregar no Salmo 23, o cara falou assim, pô, você não tá vendo o que esse cara vai arrumar aí no Salmo 23? E Deus foi misericordioso, eu preguei, aí ele gostou, pô, vai lá no meu escritório. Aí fui no escritório em São Gonçalo, te conheci e ficamos amigos. Quando a gente fica amigo, você vai entender a volta que eu tô dando, hein? Quando a gente fica amigo, um dia você é um cara altamente família, você é um cara família pra caraca, que faz festa. Eu vou na tua casa, quando eu chego lá, eu vejo a merendeira da minha infância e a menina que eu trabalhei em 1995. A merendeira, sua mãe. Quantos anos sua mãe tem hoje, cara? 84. A gente falou, né? E sua irmã. E eu falei, cara, eu conheci a sua família antes de te conhecer. E depois... Tu acredita em destino, cara? Porque isso não pode ser uma coincidência, mano. Mas se não for coincidência, que não for destino, embora acreditar ou não acreditar, eu acredito nessas energias que se convergem, eu acredito nisso. Então eu acho que pode ser isso. A minha mãe tem você como filho. Verdade. Ela podia não ter motivo nenhum para isso. Você era simplesmente uma criança. Um aluno de uma turma, de um colégio que, sei lá, quantos alunos cabia no Santos Dias naquela época. Você era só uma criança que comia 2 vezes. E é mais nada. Para ela podia ser só isso, mas não foi só isso. Tinha algo mais. Então provavelmente você comia 2 vezes porque ela já tinha você como filho. E aí não tem jeito, os filhos acabam encontrando suas mães, né? Então essas energias acabam trazendo de volta. Porque eu entrei nesse assunto aqui. Porque a nossa fé em Cristo, pautada na Bíblia, ela não pode negligenciar coisas que a gente sabe que acontece. Reencontro depois de 10, 20 anos com uma pessoa, né? A minha contadora, a Maria, ela reencontrou o namorado dela de infância 20 anos depois. O cara ficou viúvo, ela ficou viúva, eles se encontraram. E viveram um amor, hoje o moço é falecido, mas viveram o amor que tiveram que viver.
Então, assim, a gente não pode negar essas coisas. Quem te garante que eles não eram para continuar juntos? Isso. E por causa de decisão... É esse assunto que eu quero entrar. Por causa de decisão de um, Que decisão de outro. crente não gosta de entrar nesses assuntos aí. Deram essas voltas gigantescas. A gente faz muito isso, cara. A gente faz muito isso. Por causa de nossas decisões, sabe qual que é um grande problema? O que a gente faz? Vive frustrado? Se refaz? O ser humano é naturalmente um ser frustrado, né? Porque você faz... O ser humano... É naturalmente um ser frustrado. Uau! É porque o ser humano, ele vive de expectativas. Você cria expectativas. Você queira ou não, você cria expectativas. E nem todas as expectativas que você cria, elas são alcançadas. E quando são, não são como você quer. Então, acaba não sendo. Então, nós somos naturalmente... O nosso problema é que a gente não sabe equilibrar a expectativa. Você vê, no relacionamento, mulher, por exemplo, se lança, mal conhece, mal está vivendo, se lança. Por quê? Porque ela gerou uma expectativa. Aí ela vai viver aquela expectativa. E ela se permite viver aquela expectativa. Aí chega lá na frente, deu errado, não deu certo, e ela se culpa dizendo... Como pode? O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, você só gerou uma expectativa. Gerar expectativa então é ruim? Depende. Ela tem que ser equilibrada. Porque você imagina o seguinte, vamos imaginar que a expectativa dessa mulher fosse para viver a vida toda com esse homem. Não viveu 2 anos, mas foram os melhores 2 anos da vida dela. Então, não era para gerar expectativa de vida inteira. Porque se gerou a vida inteira, foi 2 anos, mas foi... Eu sempre falo isso para as pessoas, quando você só faz uma meta, digamos, você faz uma meta lá, eu quero este ano juntar 100 mil reais. Já pode ser uma profecia para a sua vida. Quero juntar 100 mil reais. Você não conseguiu, chegou no final do ano, você juntou metade disso, 50 mil reais. Você se frustra. Aí você fica, poxa, não conseguiu 100 mil. Gente, você estava no zero. Você chegou a 50. Acorda, você está com 50. Você agora só precisa de mais 50. Olha como é que a sua caminhada encurtou. Agora tem uma facilidade. Agora você, além de tudo, tem algo que possa fazer você produzir os outros 50. Então tudo melhorou. Não tem nada de ruim nisso. A única coisa ruim foi a sua expectativa. Thiago Marreta falou isso aqui. Falou do copo meio cheio e meio vazio, né? Eu uso isso nas minhas palestras. Tá muito na perspectiva, né? Eu uso muito. Já bebi água, por isso tá com meio vazio e ainda tem aqui ainda. Mas por exemplo, o copo eu uso nas minhas palestras, eu digo assim, olha, é a visão das pessoas. Quando você mostra um copo, metade de água, você pergunta, o que você está vendo? As pessoas estão vendo um copo com água, eu sei, mas olhando mais profundamente, o que você vê? Eu faço também uma com a tangerina, mas a pessoa diz assim, eu vejo um copo quase vazio. É uma fala. E eu pergunto para outra e diz assim, eu vejo um copo quase cheio. Qual a diferença de uma para outra? A que vê quase vazio está pensando na possibilidade de recursos escassos. Ela vai acabar com aquela água. Agora que vê o copo quase cheio, ela vê a possibilidade de encher o copo. Então ela vai botar mais água para encher o copo. E esse é o perfil desse comportamento dessas pessoas. Quem vê quase cheio é a pessoa que tem R$1.000 no banco, ela pensa, o que eu vou comprar com esses R$1.000? E ela quer gastar os R$1.000, ela quer ver o copo vazio. Mas também uma outra pessoa que vê esses R$1.000 fala, gente, o que eu posso fazer com esses R$1.000 para ganhar mais 1.000? É a pessoa que quer encher o copo. E são padrões de comportamento. Entendeu? É nesse aspecto que eu uso isso. Forte. Meu amigo Walter Serafim, a gente tá caminhando pro final. Mas nesse momento final aqui, eu tenho uma fala para passar para você. Tem que usar óculos. O Walter tem tanto tempo que ele não vê que ele ficou impressionado que agora eu uso óculos. Não, eu fiquei impressionado que você só usa óculos quando precisa ler, né? Eu fico tirando e colocando. Essa semana, eu tava mexendo nas coisas lá e eu achei isso aqui. Ó. Não vai dar para mostrar, porque tá bem surradinho, mas eu vou só falar a data. 26/5/2004. Referente à cirurgia em caráter particular. Já era real, tá? R$430. Dia 26/5 foi o dia que o meu filho do meio nasceu, o Leon. Ele esse ano ele completa 19 anos, no dia 26. E quando a mãe do Leon estava grávida, como muitas vezes na vida a gente passa por revés, né? Ela precisava fazer uma cirurgia e eu não tinha um dinheiro para pagar. E
E eu me lembro que você virou pra mim e falou assim: leva a dona Edjane pro hospital, que teu filho vai nascer. E eu me lembro que eu fiquei pensando como é que eu ia te pagar. E eu fiquei desesperado, porque a pior coisa que tem é você perder um amigo por causa de dinheiro. Por causa de um trato que não foi cumprido. Eu acho isso horrível. E aí o Leão fez fez 2 meses e eu não consegui o dinheiro pra te pagar. E aí um dia eu te liguei e eu falei: Serafim, eu queria te pedir perdão porque eu ainda não te paguei, cara, mas eu vou te pagar. Aí você virou pra mim e falou assim: pastor, eu tava aqui conversando com a Fátima. E Leão já tinha tipo 3, 4 meses. A gente tava falando assim: poxa, a gente nem foi ver o filho do pastor, a gente nem foi lá visitar, a gente nem levou um presentinho pra ele. E a Fátima falou pra mim assim: então dá o presente, pastor. Não precisa pagar essa cirurgia, não. É o meu presente. Eita! Pro seu filho. E depois eu vou aí. A vida é feita assim. De detalhes que a gente não percebe quando tá acontecendo a relevância que ela vai gerar. Eu te trouxe aqui hoje, primeiramente porque tu é um cara inteligentíssimo, te admiro pra caraca. Tu viu que a gente cirandou em assuntos aqui que tu domina. Eu acho de verdade que lance quantos livros for, faça muitas palestras e ajude pessoas, tanto que seja igreja como que seja no universo paralelo, mas faça isso. Mas eu te trouxe aqui, cara, pra te dizer obrigado, de verdade. Obrigado por tua amizade, por você continuar sendo meu amigo, porque eu perdi alguns, e quando eu falo que eu perdi, é porque eu fui até essas pessoas em um tempo da minha vida e essas pessoas não queriam me abraçar, não queriam me receber nas suas casas, nas suas igrejas. E aí eu entendi que eu não podia mais ser amigo dessas pessoas. Eu respeitei, não julgo ninguém por isso. E você foi um dos poucos que continuou sendo meu amigo. Mas você tem essa história, como tem muitas. Eu poderia ficar aqui 3 dias contando de histórias que eu tenho com você. Eu sempre brinco que quando eu te conheci, tu tinha uma Elba. Lembra disso? Tu tinha uma Elba. Quase um Fernando Collor. Tinha uma Elba. Da oração que a gente fazia na sua casa, lá no terraço, no Porto da Pedra. De momentos bons, de vitórias que você teve, de lutas. Eu lembrei de um papo que a gente bateu top na praia de noite, lembra disso? Um papo sinistrão, mas que foi tudo resolvido. Então a gente tem história. E às vezes a vida faz isso. A gente se distancia, cada um tá vivendo sua vida. Quando foi no ano passado, eu vou ser honesto pra você aqui, isso vai ficar guardado. Quando eu me coloquei pra candidato, eu só via você como meu articulador político. Eu só via você. Eu não consegui. Tanto é que eu não coloquei ninguém. Eu falava assim: cara, se o Walter me ajudar nessa campanha, eu não só tô eleito, eu vou fazer uma ótima campanha. E aí eu entro em contato com você e você só faltou, sei lá o que. Você ficou assim: pô, pastor, desculpa, cara, você tinha que ter me falado antes. Eu tô fechado com uma pessoa que eu tô desenvolvendo um trabalho e tal. E eu falei: cara, pelo amor de Deus, irmão, a gente é amigo. A gente é amigo pra vida. E aí tu falou: cara, como é bom entender que você é um cara que compreende as coisas, né? Mas tu mandou um áudio assim. Então, obrigado, de verdade, por você desejar estar aqui. Que você possa vir outras vezes, lançar outros livros. Quando você tiver teu podcast, me convida, por favor. Poxa. Eu queria orientar o que fazer. Que agora no final eu queria que você deixasse aí o seu contato, suas redes sociais, aonde achar teus livros. Esses minutos finais aí é seu, pra você falar pra câmera. Né? Não é programa de televisão não, mas dá pra fazer isso, nada a ver. Olha pra câmera ali do... Né? Pastor, mas antes eu quero falar pra você o seguinte. Primeiro, os agradecimentos são mútuos. Você sabe que do carinho que eu tenho por você, gratidão. Talvez eu não seja tão organizado com você, de guardar papel, essas coisas.
Mas a verdade é que você também contribuiu muito na minha vida por várias coisas. E a gente é amigo não só por esses episódios, né? A gente se entende, a gente se completa. E você provavelmente não perceba, mas com o seu comportamento, sua forma de ser, você passou a vida me agradecendo. E assim como eu tenho passado a vida agradecendo a você. Eu sou uma pessoa que eu vivo a vida pautada em valores. Eu sempre faço isso. E um valor que eu preservo é a amizade. Você sabe disso, obviamente, e todos os meus amigos sabem disso. Mas, ainda que não seja só isso, eu tenho um valor que eu tenho falado até nas minhas palestras para as pessoas. Não dá para passar uma vida inteira sem marcar a vida de alguém. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: nós estamos aqui para, de algum modo, marcar a vida das pessoas. Eu preciso ser pautado na vida das pessoas. Não é que eu tenha essa necessidade, mas isso é importante para as pessoas e para nós. Quando eu faço casamento, essa semana aconteceu isso. Alguém vai casar, falou para mim, aí a mãe veio dizer para mim, mas eu tenho que sair nas fotos. Eu falei, você não tem que sair em foto nenhuma. Quem tem que sair é ela. Esse momento é dela. Entendeu? E aí as pessoas, a vida inteira, vai lembrar de um casamento e vai lembrar quem o celebrou. De algum modo, se eu não tivesse feito nada, marquei a vida daquela pessoa. Então, eu vivo a minha vida com o propósito de marcar as vidas das pessoas com coisas positivas, com coisas boas. Então é por isso que eu me esforço muito, de um modo ou de outro, para fazer com que a bondade seja, dessa forma altruísta mesmo, fazer com que a bondade seja algo que marque o nosso encontro, marque o meu encontro. Né? Você mais do que ninguém sabe disso, como é que eu me dou para essas coisas. E eu entendo isso como missão. Então eu digo para as pessoas, gente, vocês têm que fazer um esforço de marcar a vida das pessoas positivamente. Procurem fazer isso. Porque de um modo ou de outro você vai deixar um legado que pode ser lembrado por resto de toda a sua vida. E o lembrado, às vezes, pode não ser um livro, pode ser só o abraço. Então eu sempre digo isso. Então eu tenho esse cuidado e sempre pensei assim. Por isso que, por exemplo, eu falei para você assim, pastor, para estar com você não dá para ter 10 minutos, porque a gente tem muito mais do que isso. Então vai ter que ser um tempo de qualidade. Aí organizamos, estou aqui e vai ser um tempo de qualidade. Não só aqui, depois daqui, o que for. Por quê? Porque eu entendo isso como um valor. Isso para mim é importante. Entendeu? Top, top. Eu sou Walter Serafim, eu sou treinador comportamental, tenho graduação e pós-graduação nessa área, minha missão na vida é libertar e transformar a vida de pessoas. Eu tenho conseguido fazer isso, tenho alguns testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada e liberta e restaurada por processos terapêuticos, ou por unção, ou como for, mas eu fiz isso durante os últimos 10 anos, 15 anos da minha vida, e isso tem feito feliz. A pessoa, esses dias, a menina perguntou, por que o senhor faz isso? Aí eu disse para ela, você acha que eu estou aqui dando a você esse meu tempo e isso me incomoda? Ela disse, acho que não. Eu falei, óbvio que se me incomodasse eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque me faz feliz. Então quando eu vejo alguém ser transformado, para mim, eu estou cumprindo a minha missão. Esse é meu papel. Lá o meu Instagram lá é Walter Serafim Oficial. Walter Serafim, Walter com V. Não é W. Walter com V. Walter Serafim Oficial. Oficial. Isso é lá o meu Instagram, Facebook, Walter Serafim. Os livros estão em e-book. Todos os livros estão em e-book, também estão no Instagram lá. Estão também no Instagram. Tá lá meus livros, meus e-books. Também você falou, Amazon também tá lá, mas de qualquer forma. Isso aí, importante. Didático Tech, obrigado mais uma vez. Davizão, obrigado, tá, Davi? Davi, obrigado aí pelo carinho aí, tá? De sempre. Pastor, obrigado pelo convite e sempre que precisar. Pô, é o cara, irmão. Você é meu irmão. Eu tô em busca de um co-host, que vai aqui, ó. Meu imaginário co-host aqui, ó. Né, Davi? Tá faltando um co-host aqui, pô. Sozinho a gente não vai lugar nenhum, não, mano. Entendeu? Galera, obrigado aí. Lembrando a você, se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda sugestão. Vambora acreditar nesse sonho, porque a gente tá aqui pra sonhar e pra fazer acontecer. Deus abençoe a todos. Tchau.